Shalom Vrahá, paz e bênção a todos. E hoje eu recebi uma notícia muito interessante e eu quero dividir com vocês essa notícia, trazendo de uma certa forma algumas observações sobre nora e sogra. Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: pastor, você é sogra, e agora o que é que eu faço? Bom, meu primeiro conselho é o seguinte: meus parabéns, Mazal Tov, ou seja, um bom destino, que o casamento do seu filho seja uma bênção, que sirva para crescimento e amadurecimento de todos vocês. Agora, a única coisa que você pode fazer, a priori, que eu posso dizer como conselho, é aproveite esse momento. O menino ou o rapaz, ele só vai se tornar de fato e verdade homem quando ele assume a responsabilidade de tomar conta de uma mulher que não vai ser mais a senhora, ou seja, a mãe, a sogra. Ele agora tem que assumir todas as responsabilidades que talvez ele não tenha assumido com a sua casa de origem, com a sua família de origem. E ele vai aprender agora a ser homem. Até então era um rapaz, era um meninão. Era cuidado pela mãe, comidinha no prato, roupa lavada, cama forrada. Dependendo da família, chegava e saía a hora que desejasse, mas agora ele não vai ter mais essa liberdade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para a senhora é que aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade, porque o seu filho está deixando, me perdoa a expressão de ser moleque, apesar que eu não gosto dessa palavra moleque, porque está associado a uma entidade, né, um suposto Deus, para ser transformado em homem. O que você tem que fazer é aproveitar realmente este momento, que é um momento que a gente não cria filho para a gente, né? Nós criamos filho para os outros. Outra coisa, ele agora vai poder retribuir um amor que a senhora não poderia receber. Ele agora vai ter que doar um amor que com a senhora ou com a sogra jamais seria possível e viável, porque esse é um amor que só uma outra pessoa poderia receber, e no caso agora vai ser a sua nora. Não tenha medo de olhar nos olhos da sua nora e não vê-la como uma competidora da atenção, do carinho do seu filho. Ela não está dividindo o amor do seu filho nem a atenção dele. Ela está elevando o nível dessa atenção dele a um nível superior, ao nível de amadurecimento. Outra, a senhora não está perdendo um filho, a senhora está ganhando uma nova família. A senhora está tendo a oportunidade de ver a extensão da sua casa através do seu filho. Se fosse uma filha, seria através de uma filha. Então a sua nora não está entrando para competir com a senhora. Ela está entrando na sua vida para melhorar o seu filho, para aperfeiçoar o seu filho, para dar a ele uma noção maior, mais profunda de responsabilidade. Ponto. E a nora, aí que vai um conselho para as noras também, é importante que as noras venham a reconhecer o seguinte: que é natural que uma mãe que criou o seu filho ou a sua filha, dando do bom e do melhor dentro das suas condições, que passou noites em claro, cuidando desse marmanjo ou dessa marmanja que hoje vai entrar em laços materiais, matrimoniais, reconhecer o sacrifício que essa mãe, que esse pai, que esses dois personagens da vida desse menino ou dessa menina, de tão importante que são, desempenharam na vida e no crescimento, na educação desse filho e dessa filha. Então leve em consideração as dores, as dificuldades, as noites em lágrimas, aquelas noites mal dormidas, preocupações, as fases respeitadas por essa mãe, por esse pai, por essa família. Então tenha e seja grata a Deus, porque essa pessoa com quem você vai casar está de pé, é a pessoa que você deseja casar hoje,
por conta do pai, por conta da mãe, desse marmanjo, dessa marmanja que hoje você vai desfrutar. É claro que a partir do momento que você casa com ele ou com ela, você estará assumindo a responsabilidade agora de cuidar do seu cônjuge, né? De tratá-lo, de dispensar-lhe atenção, amor, carinho, está promovendo e provendo um bem-estar, uma harmonia, provendo alimento, provendo calçado, provendo roupas, passeios, claro que isso dentro das condições de cada um, porque sem isso a coisa fica muito difícil. E dentro dessa perspectiva, ser grata a Deus, agradecer, olhar para a sua sogra, já que o caso aqui é sogra e nora, com respeito, e não como alguém que vai competir, não como um inimigo ou inimiga. Outra coisa que eu considero também muito importante é a questão dos limites, que agora vai ter que ser, de uma certa forma, imposto, pelo menos inconscientemente. A partir de hoje, você, mamãe, não pode se intrometer na vida do seu filho, a não ser que seja realmente necessário. A partir do momento que ele casa, ele agora vai ter que assumir a responsabilidade de marido, ele vai ter que dividir a sua atenção, o seu amor, o seu afeto para com a sua esposa, e é natural que a mãe se sinta um pouquinho desprezada, um pouquinho distante, e isso é extremamente importante para que o casal possa começar a se entrosarem. Por conta da educação diferenciada que ambos receberam, no momento que se casa, depois de 6 meses, 1 ano, os conflitos de educação começam a aparecerem. E aí, nesse momento que os pais precisam ajudar, não se intrometer nas coisas concernentes a eles, é ajudá-los a manter a paz, a manter o equilíbrio, a serem humildes quando um deve ceder e quando o outro deve não ceder, no que ceder, como ceder, visando sempre o aperfeiçoamento dessa casa, dessa família. Isso é extremamente importante. Você, mamãe, vai sentir falta sim do seu filho estar se alimentando junto com você. Quando você estiver preparando comida, você vai lembrar dele e inconscientemente você estará preparando uma comida para o seu filho, mas ele não vai almoçar com a senhora, não vai lanchar com a senhora, não vai dormir mais na sua casa. E é bom ir cortando esse cordão umbilical de maneira progressiva, tá? É progressiva porque há uma fase de adaptação, tanto de um como dos outros. Então é importante pôr limite. Não, você vai fazer café esperando que seu filho vá tomar café com a senhora e ele não vai. E o filhão, ele pode de vez em quando, com permissão, debaixo de uma conversa, debaixo de bênção com a sua esposa, ir na casa da sua mãe, também dar-lhe atenção, também ser grato, respeitando, até porque os sábios dizem que mesmo que alguém case, esse alguém não está isento de honrar os seus pais e a sua mãe, que inclusive a própria nora ou o próprio genro precisa honrar, ter essa honra aos seus sogros, claro, de uma maneira bem menor do que aos seus pais. Entendendo e fazendo dessa forma e de outras que podem vir à tona, o relacionamento entre a nora e a sogra é de se presumir que vai ser um relacionamento saudável, edificante e que não vai gerar inimizade, não vai gerar intrigas. Eu acho muito interessante aqui, eu tenho uma nora e a minha esposa tenta se dar muito bem com ela e ela com a minha esposa, visando sempre uma conversa sadia. Quando alguma coisa está errada, ela não vai lá jogar na cara, ela vai lá entender o que está acontecendo, ela vai aconselhar, vai ouvir o que a menina tem a dizer, e se ela estiver certa, ela vai tomar partido a favor da menina, não se intrometendo, não metendo no bedelho, mas respeitando os limites, porque tem coisas, tem assuntos que é eles que têm que resolver, tá? Então, é bom estar aí consciente de que o filhão ou a filhona não vai mais estar como
de costume na casa de vocês. Não pode haver reclamações. Pode haver sim aquelas palavras de saudação, mas de reclamação de jeito nenhum, tá ok? Outra coisa também que é importante trazer à baila é o seguinte: é costume de algumas sogras, e aí precisa ser evitado o máximo possível, de olhar para o filho e por ele estar numa fase nova de crescimento espiritual, como pessoa, como profissional, como ser humano, a mãe olhar para o bonitão, para a bonitona e achar que ela está magra. E começa a fazer questionamento a respeito de como o menino ou a menina está sendo tratado. Isso é um erro. Isso é um erro, tá? Lembre que a responsabilidade de fazer comida, de lavar roupa, de cuidar um do outro agora é do casal, não é mais dos pais. Volto a repetir, os pais têm que atuar de maneira limitada, visando o bem dessa nova casa que está sendo instruída. Então, nada de ficar jogando piadinha. Chegou na casa do filho, viu alguma coisa fora do lugar, fique na sua, não reclame, porque se a casa está bagunçada e o seu filho consente, isso é um problema do casal. Você pode sim, numa hora ou outra, conversar com ela, mas sem meter o bedelho dizendo que tem que ser, porque quando o meu filho estava comigo, eu fazia assim para ele, eu fazia assado para ele, era dessa forma, era daquele jeito. Eles agora estão construindo um novo mundo, uma nova maneira de viver, uma nova forma de construir um lar. As coisas tendem a irem se acertando quando, principalmente a sogra, até porque o conflito maior é muito maior entre sogra e nora do que genro e sogro, e os conflitos acontecem assim de maneira até absurda. Então é importante que você, mãe, que você, sogra, quando vê algo dessa natureza, tente sim ajudar de uma forma camuflada, não de uma forma a denegrir a imagem da sua nora, a colocá-la por baixo, que ela vai ficar revoltada, vai dar problema, e quem vai sofrer na história toda vai ser o bonitão. E aqui vai um conselho para as duas, tanto para a sogra quanto para a nora. Quando ambas estão em pé de guerra, o filho fica num período, numa dificuldade de decisão incrível. Ele está no meio de duas mulheres que ele ama, a mãe e a esposa. E essas duas mulheres que ele ama estão em pé de guerra. Então é normal, quando nessa unidade, quando as coisas não se ajustam, o filho ser o mais prejudicado. Ou a filha, né? Que a gente pode ser o contrário também. Um dos cônjuges é o que vai ser prejudicado. Porque imagine um filho ter que tomar partido entre a mãe e a sua esposa. Sabe por quê? Porque as duas bonitinhas, de maneira infantil, de maneira incoerente, egoísta, não sabem resolver um simples problema, uma simples questão, por conta da imaturidade inconsciente dessas duas peças que deveriam contribuir, se juntarem para que esse lar seja tremendamente abençoado. Tá bom? Bom, queridos, acho que eu não tenho mais nada que falar. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho mais que falar. Eu acho que é só isso mesmo. Eu só quero reforçar, tá? Tem algumas mães que são barraqueiras, ou tem esposas que gostam de um barraco. É importante evitar todo e qualquer tipo de fala desnecessária. Se não for para edificar, se não for para ajudar, se não for para crescer, e se for para alimentar orgulho, vaidade, coisa do tipo, é melhor ficar calada. É melhor ficar quieta e tentar a solução, buscar resolver essa questão de uma outra forma. Ah, meu filho aqui chegou com a roupa toda suja, o tênis todo sujo, ele está assim, está assado. Tenta saber o que está acontecendo, porque eles estão em processo. Eles entraram em um novo ritmo. Ele faz coisas que dentro da casa do papai e da mamãe não fazia. Ele agora tem uma responsabilidade de pagar dívidas e de suprir as necessidades, coisas que dentro da sua casa de origem ele não tinha tanto compromisso. Então é natural que algumas observações sejam feitas antes de tomar uma atitude de defesa do bonitão ou da bonitona, tá bom? Fica aqui meu abraço e Shalom Vrahá para todos. Amém.